Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Só Tu és digno, Pai, só Tu és digno de toda adoração. Nós te adoramos no secreto, Pai, onde ninguém nos vê, Senhor. Nós te adoramos em todo lugar, Pai, nós te adoramos em meio às pessoas, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, onde estiverem 2 ou 3, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Porque não tem a ver, Jesus, com as pessoas, Senhor, não tem a ver conosco, Jesus. Mas tem a ver com aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós, Pai. Tem a ver com aquilo que nós estamos nos tornando, Jesus. Isso só acontece em Ti, Senhor. Por isso não são os lugares, Jesus, mas é o lugar do nosso coração, do trono do nosso coração que é Teu, Senhor. Por isso todo lugar é lugar de culto, Pai. Todo lugar é lugar de adoração, todo lugar é lugar, Jesus, onde o Senhor fala conosco, Senhor, onde o Teu Espírito se manifesta, Pai. Nós te adoramos nessa noite, Jesus, nós nos submetemos a Ti totalmente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Para que a natureza do Senhor se manifeste em nós, Senhor. Para que os sentimentos, o fruto do Teu Espírito se manifeste em nós, Jesus. No nome do Senhor, sejam desenvolvidos, Jesus, a cada dia mais e mais e mais, até a plenitude, Deus. No nome do Senhor, nós somos Teus, Pai. Toma o melhor lugar do nosso coração, Jesus, o trono do nosso coração, Senhor. O trono da nossa vida, Tu és o centro, Senhor, e não há outro, Jesus. Tu és o centro, Jesus, e ninguém mais. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para declarar, Jesus, para dizer, Senhor, juntamente, Jesus, com os irmãos, Pai, em unidade, Pai, como corpo do Senhor, dizer que Tu és o Senhor, Pai. Venha o Teu reino sobre as nossas vidas, Jesus. Estabelece o Teu governo, Deus. A Tua vontade que é perfeita, Pai, em todo tempo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós nos desarmamos diante do Senhor, Pai. Nós nos desarmamos nesse tempo, Pai, nesse momento, Jesus. Pai, que a palavra do Senhor, Jesus, traga vida em nós, Jesus. Traga confronto, Senhor. Traga transformação, Jesus. Que haja entendimento nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui diferentes, Deus, mas nós sabemos que nós só sairemos daqui diferentes, Pai, se realmente nós deixarmos o Senhor, Pai, gerar algo dentro de nós. Nós permitimos que o Senhor faça algo em nós nessa noite. Por isso, Espírito Santo, nós nos apresentamos totalmente a Ti, Pai. O nosso corpo, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Pai. No nome de Jesus, nós somos Teus, Senhor. Nessa noite, Deus, e a partir de hoje para todo sempre, nós somos Teus, Senhor. Nós somos Teus, Jesus, e de ninguém mais. No nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Algo que o Senhor vem gerado dentro de mim desde segunda-feira, né? E a gente fica naquela, será que é, será que não é, né? Mas é só a gente correr pro Senhor que Ele nos dá certeza, né? O Espírito Santo, Ele nos dá realmente uma direção clara sobre o que ele deseja fazer através de nós, amém? Temos visitantes nessa noite, o Emanuel. Está ali o Emanuel, seja bem-vindo, mano. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, amém? Tem mais um irmão ali, como é que é o nome do irmão? Pastor Dirceu, amém? Seja muito bem-vindo, amém? Vocês estão num ambiente de liberdade, então fiquem à vontade, amém? Para a glória do Senhor. Vamos receber eles, igreja, no nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar algo com vocês nessa noite e falar sobre a vontade do Senhor, sobre a vontade perfeita do Senhor, amém? Tem uma palavra que o Espírito trouxe ao meu coração, que nós já vamos chegar nela, mas antes disso eu gostaria de pontuar algumas coisas para que a gente venha entender
de uma forma clara, que o Espírito Santo realmente ele possa dar clareza às palavras que forem liberadas, dar clareza ao seu coração para que você entenda. Amém? E Romanos 12:2 nos deixa claro, né, que Deus tem uma vontade perfeita, sabe? E realmente perfeita em todo o tempo, né? A palavra nos fala, não vos conformeis, todo mundo conhece, né, com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então, né, a gente experimente a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor para a nossa vida é que a gente viva a perfeita, certo? Começa na boa, agradável, mas que a gente realmente desfrute e caminhe na perfeita vontade dEle. Amém? E esse é o desejo do meu coração, que em todo tempo e em tudo aquilo que a gente se move, em tudo aquilo que a gente faz, todos os ambientes que a gente está, que o Senhor nos coloca, que a gente de fato viva a perfeita vontade do Senhor para aquilo. Assim como essa noite, sabe? Não é só mais um culto, não é só mais um encontro, assim como todo dia, mas quando a gente entender que existe uma vontade perfeita e completa do Senhor para cada momento, aonde a gente estiver, com certeza a nossa forma de encarar os nossos dias e encarar a nossa forma de viver Cristo na nossa vida vai ser diferente. Amém? Amém? Então Deus tem uma vontade perfeita para nós. E só que acontece que nós também temos vontades, certo? Nós também temos vontades. O nosso corpo tem vontades, o nosso eu tem vontades. Nós temos vontades que muitas vezes, e infelizmente, na maioria das vezes, não condiz com a vontade perfeita do Senhor, até que a gente não passe por um processo de alinhamento. Amém? E acontece que isso dá choque, né? Aí a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, de se mover de uma determinada forma, de estar em determinados lugares. Só que a vontade do Senhor, ela é suprema e ela é perfeita, e ela só vai se manifestar em nós e através de nós se nós permitirmos isso acontecer, certo? Quero ler com vocês Eclesiastes 8:6. Se irmãos que têm a palavra, pode abrir comigo aí. Em nome de Jesus. E para que essa vontade perfeita do Senhor se realize, ela é revelada através de um tempo perfeito e de um modo perfeito também. Não é de qualquer jeito, certo? Você não vai viver a perfeita vontade do Senhor se nós não estivermos encaixados no tempo e no modo perfeito. Amém? Porque o Senhor se move a partir dos seus princípios, a partir dos fundamentos. E nós vamos estar falando mais sobre isso para frente. Eclesiastes 8:6. Na versão que eu tenho aqui da King James, ela fala assim, ó. Eu achei bem interessante. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Amém? Tem outras versões que falam que há tempo e modo para todo o propósito debaixo do céu, certo? O Senhor se move de fato por um propósito. E Deus realmente não muda os seus princípios, não muda quem Ele é, mas Ele se move em meio a tudo isso. Ele se move de tempos em tempos e dia após dia. E eu faço uma pergunta para você, a vontade de quem você está vivendo hoje, sabe? Há algum tempo, eu e a Bruna, minha esposa, dá uma tchauzinha aí, para quem não conhece a Bruna, minha esposa, eu lembro que a gente entendeu em Deus uma forma da gente se mover e se posicionar, e a partir de hoje a gente entregou para o Senhor, diz Deus, a partir de hoje a gente entrega tudo para o Senhor, a gente quer viver a perfeita vontade do Senhor, sabe? Tudo que acontecer, as coisas, claro que existe também a forma com que a gente se posiciona e planta e se move, entendeu? Mas nessa busca de viver a perfeita vontade do Senhor e descansar nele, o melhor de tudo é você entrar neste lugar de descanso, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, amém? E que se a gente se submete a essa vontade, se entrega a isso, ela vai se cumprir na nossa vida. Tudo que a gente precisa é ter o coração,
certo? Por mais que a gente faça coisas erradas no dia a dia, como a gente erra, tropeça, cai, né? Mas se o coração se mantém e se o coração tem aquele desejo verdadeiro, sabe? No coração, eu quero, sabe? Eu tenho o desejo de fazer a vontade do Senhor. Eu entendo que a perfeita vontade do Senhor vai ser o melhor para mim, vai ser a perfeita vontade que eu quero viver. Mas por causa de uma escola, muitas vezes, que a gente viveu, por causa de coisas que a gente aprendeu, a gente chega num lugar que a gente não entende muitas coisas, certo? Mas no fim das contas e no princípio de tudo, mas aqui a gente quer viver a perfeita vontade de Deus. E você só vai descobrir isso com o tempo, amém? Você só vai descobrir isso vivendo e desfrutando e se movendo e com o passar dos processos entendendo, né? Entendendo as formas que Deus se move, amém? Vamos lá onde eu quero chegar, João 13. Quero ler com vocês, a gente vai estar compartilhando alguns versículos, alguma coisa da palavra, para que venha ficar claro nessa noite o que o Senhor quer falar ao nosso coração e nos levar a um lugar nele. João 13, capítulo 13, versículos 6 a 8. Então é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né, irmãos? Qual a vontade que eu estou vivendo, sabe? A vontade de quem? Será que é a minha vontade, né? As coisas que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, a forma que eu estou me movendo, será que é a perfeita vontade do Senhor, né? É uma pergunta que a gente se faz bastante. Vamos lá? João 13, 6 a 8 fala assim, ó. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. Até aqui. Amém? Eu sei que esses versículos e esses contextos que eu estou citando aqui, a gente poderia se aprofundar muito, a gente poderia explanar muita coisa, sabe? Mas eu quero que você entenda, que você foque comigo nisso, sabe? Sobre a perfeita vontade de Deus nessa noite. Amém? Aqui se encontra numa situação que Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro questiona, né? Como a gente leu, não, tu não vai lavar meus pés. E Jesus então ele fala para Pedro: o que eu faço agora tu não está entendendo agora, tu não entendes agora, mas você vai entender quando? Depois, você vai entender mais tarde. Amém? E eu dei uma procurada aí para a gente entender um pouco melhor sobre esses versículos. O verso 7 na Strong diz: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Esse sabes significa, vem do grego ver, perceber com os olhos, olhar, observar, conhecer, saber a respeito de tudo, entender. E a gente é assim, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente fica preso no que a gente está vendo somente. A gente fica preso no que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, ou a gente fica preso naquilo que a nossa mente consegue entender, certo? Porque a gente tem uma tendência do que a gente não entende, a gente critica, né? Se eu não entendo a movimentação de tal irmão, se eu não entendo a movimentação de tal ministério, enfim, a gente tem uma tendência a criticar, porque a revelação que nos foi dada e que a gente tem é uma, a do irmão é outra, certo? E Jesus nos traz para esse lugar, sabe, de a gente entrar num lugar de confiança e num lugar onde a gente venha realmente entender que os propósitos dele e a vontade dele também se manifestam hoje, mas Deus se move pela eternidade, pelo um plano de eternidade, que a gente chama o Kairos de Deus, certo? E como eu falei antes, a nossa forma de ver as coisas muitas vezes e na maioria das vezes não condiz com aquilo que o Senhor está se movendo, amém? Por causa da nossa mente limitada, por causa da nossa mente carnal. Então Deus sempre se move por um propósito.
O que ele faz muitas vezes a gente não entende porque ainda temos uma mente carnal, totalmente irracional, que quer entender pela razão, mas as coisas espirituais se discernem no Espírito, certo? As coisas espirituais se discernem no Espírito. 1 Coríntios 2,14 vai nos falar isso. Então aqui a gente entende e traz de volta Romanos 12:2, que fala que para que a gente desfrute da perfeita vontade de Deus, o que a gente precisa fazer no começo do versículo? Renovação da mente, certo? Renovação da nossa mente. E renovação da nossa mente mais uma vez, e renovar a nossa mente mais uma vez, e mais uma vez. Porque a nossa mente é carnal, e se a gente não cuidar, no momento a gente está entendendo o propósito de Deus, mas daqui a pouco a gente já saiu fora de novo. A gente já está maquinando coisas pela nossa mente, pelo que a gente enxerga, como a gente acabou de falar, e agora a gente não discerne mais espiritualmente, porque de repente a gente está até morto espiritualmente, a gente está longe do Senhor, longe da comunhão, longe da intimidade com o Pai. Então, muitas coisas nós só iremos entender se voltarmos aos princípios e fundamentos do Pai, a palavra. Certo? Como eu falei, Deus se move pelos princípios, por aquilo que Ele estabeleceu como fundamento, né? E a gente vê que a forma de Jesus se mover e que Ele se move escandaliza muitas vezes, né? E escandaliza mesmo. O problema é que muitas vezes nós se escandalizamos com os princípios do Senhor, né? Se Deus se move na loucura, né? A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens e tal, e por aí, né? Vocês conhecem. Aí Deus revela e fala para a igreja dele se mover de tal forma, né? E isso escandaliza. Mas a gente chegou num tempo hoje que nós estamos nos escandalizando com os princípios da palavra, com coisas fundamentais, coisas simples, certo? Vamos dar um exemplo que a gente está vivendo hoje, né? Somos um corpo, amém? Somos igreja do Senhor. No corpo há muitos membros, um é diferente do outro, um não pode dizer que não precisa do outro, e por aí vai, certo? Aí a gente fala de unidade, é um escândalo, né? A gente fala de unidade, de sermos uma só mente, um só coração, termos uma só forma numa só forma de nos mover, não, mas nós estarmos alinhados e caminhando para o mesmo propósito, entendeu? E isso nos escandaliza. Quanto mais se o Senhor nos pedisse hoje para nos movermos de uma forma inusitada, certo? Nos movermos de uma forma que Ele ainda não havia revelado para ninguém, não havia pedido para ninguém, amém? Então assim, a perfeita vontade do Senhor não tem a ver com o que a nossa mente entende ou não, né? Não tem a ver com aquilo que nós achamos, mas é soberana, sabe? E eu creio que nesses dias, e como a gente já viu muitas vezes, vai ser na loucura, irmãos. Vai escandalizar muitas vezes, certo? Mas vai estar fundamentado, amém? Glória a Deus, vai estar fundamentado. Então ele se move de formas loucas. E o Senhor não precisa do quê? De probabilidades para se mover, de tendências, por aquilo que é mais fácil ou pelo que é mais prático, porque o Senhor não depende disso. Ele é Deus, Ele é soberano, certo? Então, se os nossos olhos estão vendo que por aqui é mais fácil, daqui a pouco o Senhor fala, vai por ali, certo? Se daqui a pouco a gente se moveu e se encontrou e planejou e pensou e vamos fazer assim, daqui a pouco falta um pouco de intimidade para o Senhor nos falar, não é isso, vai por ali, espera um pouco, faz aquilo, ou não faz assim, amém? E Ele faz em um dia o que nós não faríamos em 1000 anos sem Ele. Isso é muito forte para mim, sabe, quando eu entendi isso, porque tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais calmas, né? Mas como a gente fala, eu e a Bruna, a gente é meio louquiçado, é a palavra que a gente usa, né? É meio de fazer, é meio de se mover, de estar em movimento, e acaba se virando muitas vezes num ativismo, sabe? Mas graças a Deus a gente entendeu e ainda está entendendo em tudo isso, com tudo que o Senhor tem nos falado e tem nos colocado, que em um dia Deus pode fazer o que nós não faríamos em 1000 anos sem Ele. Amém, irmãos?
Se vale a pena a gente esperar, sabe? Vale a pena a gente buscar, vale a pena a gente tirar tempo com Ele, para nós entendermos qual que é a perfeita vontade dEle. Senão a gente vai correr em vão, a gente vai gastar em vão, a gente vai perder tempo, amém? A gente vai muitas vezes desperdiçar coisas que de certa forma, e o Senhor teria preparado para um tempo oportuno, como a gente fala, vai queimar cartucho aí, vai dar tiro para o alto que o Senhor tinha preparado para um tempo oportuno, a gente por pressa, por se precipitar, a gente acaba desperdiçando, amém? E tudo que eu estou falando com vocês aqui, eu estou falando de mim, da minha esposa, de um tempo que a gente viveu e tem vivido, amém? Não quero trazer uma palavra de apontar o dedo para vocês ou para ninguém, mas com certeza, e o Senhor conhece, é para mim, sabe? É para que, mais uma vez, a minha mente venha a ser renovada e eu venha estar entendendo este lugar de perfeição em Deus, sabe? Não somente para fazer algo, mas para ser algo, certo? A perfeição que é Cristo. E para o sobrenatural agir, o natural muitas vezes precisa estar totalmente comprometido, arruinado. E o Senhor permite que isso aconteça para revelar o seu poder. Amém? Quantas vezes, né, irmãos? Quantas vezes o Senhor deixa chegar no limite, né? Que para nós parece o limite, né? Quantas vezes o Senhor permite que Lázaro fique morto lá 4 dias. Amém? Parece que está acabado, parece que já foi. E o natural, aquilo que os nossos olhos enxergam, então agora dizem, não tem mais solução, não tem mais jeito, não é por aí. Precisa estar, muitas vezes, para nós, precisa estar totalmente comprometido, para que então o Senhor revele o seu poder, amém, nos traga à luz algumas coisas, para que então a gente veja, né, assim como Tomé, de repente, Tomé, nós precisaremos tocar, tem pessoas que não, certo? Por isso cada um vai entender o seu lugar, cada um entende quem é em Deus, amém? Então isso, Deus faz isso também, Deus se move dessa forma também. E a quem nós estamos ouvindo, né? Será que nós estamos ouvindo o que a maioria está fazendo, o que a maioria está dizendo? Será que nós estamos dando mais ouvidos para as circunstâncias do que para aquilo que o Senhor tem falado? O Senhor tem colocado coisas no nosso coração, propósitos perfeitos e eternos, amém? Só que as circunstâncias muitas vezes não condizem com isso, certo? A gente tem vivido tempos de processos e isso, eu creio que não só aparece, mas com quem você fala ou você compartilha, está passando por algum processo, não que a gente nunca venha parar de passar por um determinado ou por processo, certo? Mas existem processos muitas vezes que ficam claros assim, que Deus te coloca para você passar, amém? Então, nós estamos ouvindo as circunstâncias desse processo, sabe? Nós estamos ouvindo o que as pessoas estão dizendo para nós, nós estamos ouvindo os resultados que isso está gerando, certo? Seja algum resultado ou não, não é baseado nisso que o Senhor se move. Será que nós estamos ouvindo apenas o nosso ego? Né? Eu aprendi assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, eu sei que é assim, né? Vamos voltar para Romanos 12:2, né? Pela renovação da nossa mente. De repente, mais uma vez, hoje nós precisaremos renovar a nossa mente. E a gente vai dormir e amanhã cedo a gente já acorda noiado de novo. Aí o Espírito Santo nos pega de novo e mais uma vez a gente vai precisar renovar a nossa mente. Amém? Que assim seja e assim precisará ser, sabe? Para que a gente possa então chegar à perfeita vontade do Senhor. Tem uma palavra, uma frase que eu ouvi, eu não sei se eu vou falar certo para vocês, eu não me lembro, não tive tempo de buscar. Na conferência desse ano, se eu não me engano, foi o Danduque que falou, mas enfim, fica no ar quem falou, mas foi alguma coisa nesse sentido assim, ó. Ele falava assim: eu não acredito na capacidade que eu tenho de ouvir Deus, mas na que Ele tem quando quer me falar algo. Isso me pegou por dentro, isso pegou meu coração. Porque a gente, quando a gente busca o Senhor e
e de fato quer fazer a coisa certa, né? A gente quer de fato estar alinhado no propósito perfeito do Senhor, a gente se cobra, não que isso esteja errado, mas a gente joga uma responsabilidade sobre nós, ainda mais pessoas como eu, que gostam de estar se movendo e estar fazendo muitas vezes, e a gente acaba botando essa confiança ou acaba botando essa responsabilidade só em nós de ouvir Deus, a confiança de que nós temos que ouvir Deus, ou que nós estamos ouvindo Deus. Mas eu passei a entender, não sei se ficou claro, às vezes eu me enrolo um pouco, eu passei a entender que eu preciso acreditar na capacidade que o Senhor tem em deixar algo claro para mim. Amém? Que o Senhor tem em escrever, em desenhar, em dar um sonho, em mandar um profeta, sabe? Por isso volta ao coração, se você tem esse coração, entregue ao Senhor esse coração rendido, amém? Eu creio na capacidade que o Senhor tem em falar para mim, em revelar as coisas ao meu coração, para que no tempo oportuno eu possa viver, desfrutar e caminhar em cima disso. Amém? Foi algo assim, de certa forma, libertador para mim também, porque a gente vive, ou eu vivia, e muitas vezes ainda dá um chilique, né? Nessa ideia de, será que eu estou ouvindo Deus? Será que eu estou certo? Deus confirma, Deus fala, e a gente não para ouvir Deus, certo? Mas foi algo assim que foi bênção demais para a minha vida, assim. Não acreditar então naquilo que, na minha capacidade de ouvir, mas na capacidade que Ele tem, então, de falar conosco e de se revelar a nós. E a perfeita vontade dele para nós. Amém? Eu vou ser repetitivo aqui para que isso fique no teu coração, mas para isso a gente precisa renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, e mais uma vez renovar a nossa mente. Ter uma mente que se renova, um coração ensinável. Amém? E os processos estão aí, e a realidade dos processos a gente vive, eu vivo, vocês vivem. Amém? Cada um tem a sua forma de alguns processos para passar, a sua forma de encarar, enfim, os processos, seja qual forem, seja familiar, espiritual, sentimental, né? Lidar com situações e tudo. E eu queria ler para vocês aqui alguns versículos, alguns textos. Até você não precisa abrir a palavra, que eu tenho aqui para a gente ganhar tempo também. Provérbios 25, 28 nos fala assim: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, que age precipitadamente, levado por impulsos. Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? A gente gosta do final, né? A gente gosta do final dos contextos, da bênção, da parte boa, né? Mas a gente precisa praticar o começo dos versículos, amém? A gente quer viver a boa, agradável, mas a gente muitas vezes não quer renovar a mente, né? A gente quer que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, né, guarde os nossos corações, mas a gente não tira tempo com Deus, a gente não se coloca para o Senhor, não apresenta para Ele a nossa vida, né, as nossas petições, as nossas orações, enfim, a nossa vida, né, tudo que gira em torno disso, amém? Romanos 12, 12, que eu creio que é um resumo de tudo que o Senhor vai trazer nessa noite, tem trazido, e eu creio que resume nisso: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Amém? Alegrai-vos na esperança, né, aquilo que se espera. Realmente nós esperamos pela volta do Senhor, né, como o César ministrou final de semana, agora eu não vou saber dizer aonde, em qual lugar, né? A gente estava com ele todos os dias, e que realmente acendeu uma chama nisso e nos trouxe
a mente mais uma vez sobre a volta do Senhor, sabe? Muitas vezes parece que a gente parou de esperar, parou de se preparar para a volta do Senhor, amém? E por a gente não ter essa paciência em esperar, a gente perde a alegria em esperar. A gente perde a alegria, a gente não persevera. Sede pacientes na tribulação, né? É mais fácil na tribulação a gente saltar fora muitas vezes. É mais fácil na tribulação a gente pedir para o Senhor tirar que a gente não aguenta, né? Na tribulação a gente largar de mão, vamos dizer assim, né? Ó, Deus, manda para outro porque isso não é para mim, eu não vou aguentar. E nos fala, sede pacientes, nos fala sobre permanecer, né? Aguentar bravamente, né? A gente precisa permanecer, a gente precisa aguentar bravamente as coisas os dias, né? As coisas que nos vêm nos dias. E perseverar na oração fala em constância, né? Sobre a gente ser constante. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, sobre a perfeita vontade do Senhor, que realmente se resume nisso, sabe? A perfeita vontade do Senhor tem um tempo e um modo, então a gente precisa se alegrar nesse tempo, na esperança da perfeição dele, do tempo perfeito, sabe? E que seja a perfeição do retorno dele também, que é o nosso alvo. Então a gente precisa se alegrar nessa espera. Ser paciente na tribulação, nos processos que o Senhor nos coloca, que nos gera amadurecimento, amém? Os processos que nos fazem, então, renovar a nossa mente, sabe? É os processos que muitas vezes nos fazem parar e nos derramar diante do Senhor e realmente reconhecer que sem Ele nós não conseguimos, que a gente realmente é limitado e que a nossa mente precisa de uma renovação. E perseverar na oração, sabe? Na intimidade com o Pai. A gente precisa disso. E o que acontece é que nós perdemos a alegria na caminhada por não sermos pacientes, sendo inconstantes no secreto. Amém? A gente faz tudo ao contrário. Amém? Que isso seja mudado na nossa vida a partir de hoje. Amém? No nome de Jesus. Vamos lá. A oração sempre será a ação mais eficaz, e eu creio nisso, sabe? Não o que você faz, a forma que você se move, mas se não for gerado em oração e se não tiver tempo de oração e de comunhão com o Pai, não adianta se mover, não adianta dar passos, não adianta falar, não que o Senhor não venha te usar pela misericórdia e não venha transformar a vida de pessoas através disso, mas eu creio que a oração sempre vai ser a nossa movimentação mais eficaz, o nosso secreto com o Senhor, o tempo de intimidade com Ele. Em Deus você vai entender seu tempo, de repente, e aqui a gente vai entrar num tema, e eu gostaria e eu creio que Deus já tem gerado algo no seu coração, mas você vai entender o tempo que você está vivendo e o que você precisa fazer a partir disso. De repente você vai precisar se mover como Eliseu, matar os bois, queimar as carroças, cozinhar a carne dos bois, repartir com todos. De repente esses são seus dias, e de repente é um posicionamento que o Senhor espera de você hoje e a partir de hoje. Amém? De repente você está vivendo dias como Pedro, que o Senhor tem enchido o teu barco, tem te prosperado, amém? De repente você tem vivido e o Senhor espera que você se posicione em dias que você agora deixe esse barco cheio de peixes e vá segui-lo. Amém? Quais são os dias que você está vivendo, irmão? Qual é o posicionamento que o Senhor espera de você hoje? Porque só esperar, amém? A gente precisa tomar uma decisão. Amém? E a gente sabe a decisão que a gente precisa tomar. A gente entende, quando você tem intimidade com o Senhor, o Espírito fala que você entende qual o próximo passo. E qual que é o seu próximo passo a partir de hoje. Tem um negócio que eu penso às vezes assim, que se Pedro tivesse feito como Eliseu e afundado o barco, de repente, depois de trair Jesus, ele não teria voltado a pescar, né? Só que eu penso também
De que adiantaria ele ter afundado o barco se ele não tivesse entendido que ele nunca mais voltaria para aquele lugar? Eliseu sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que a partir daquele chamado do Senhor, o que ficou para trás já era. Foi bom, foi para um tempo, serviu agora para repartir com os outros. Amém? Só que Pedro, se tivesse afundado o barco, era só comprar outro. Amém? Então, muito mais do que um posicionamento, a gente precisa ter um entendimento do que a gente está fazendo. Amém? Um entendimento claro. E como que a gente consegue isso? Em Deus. Amém? Eu acho muito bênção, assim, pastor Célio, na forma de se mover e de ser o paizão que ele é, porque muitas vezes eu cheguei para ele e conversei coisa, esperando que ele me dissesse, agora tu faz isso, agora tu vai aquilo. E o pastor me disse, vai para o secreto. Vai buscar em Deus. Amém? Vai você. Não espera as coisas de mão beijada aqui que eu vou te falar, que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Amém? Por isso cada um aqui vai entender em Deus. Por isso nós precisamos tirar esse tempo para Ele. Amém? Aleluia. Então a gente passa por esses tempos e de repente você está vivendo um tempo que o Senhor tem te chamado somente para o secreto. Amém? De repente você tem vivido um tempo em que Deus tem te mostrado para algumas pessoas, certo? De repente você tem vivido um tempo que você tem alguma visibilidade ou não. Amém? Você precisa entender qual o tempo que você está vivendo e qual o tempo que você precisa viver, que está na perfeita vontade do Senhor. Amém? Então, como a palavra nos fala, existe tempo para todas as coisas. E é isso, irmãos. Amém. O que eu gostaria de compartilhar com você hoje era isso, sabe? Algumas palavras, alguma coisa que... Realmente essa palavra sobre João 13 ficou no meu coração desde segunda, sabe? O que eu estou fazendo, tu não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Tem coisas que o Senhor já revelou ao nosso coração, ao meu coração, ao da Bruna. Tem coisas que o Senhor já falou para você que Ele vai fazer. Tem coisas que Ele já falou para você que Ele vai realizar, e Ele vai. Ele não é homem para que minta. Amém? O que precisa a gente esperar? O tempo, a forma correta. Se o nosso coração está preparado para aquilo. Se a gente já está maduro o suficiente para então poder desfrutar daquilo que o Senhor já falou. Tem coisas que Ele vai falar para você, que Ele espera de você, diretivas do Senhor para que você se mova. Amém? Mas a gente precisa, vou repetir de novo, a gente precisa ter uma mente que se renova em Deus, todo dia, sempre, sabe? Para que a gente venha estar alinhado à perfeita vontade do Senhor. Amém? Porque a gente só vai desfrutar dessa vontade se a gente estiver alinhado a ela e estiver submetido à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu acho incrível também quando Jesus se move ali, se coloca para lavar os pés dos discípulos. É uma atitude de humildade, é uma atitude que ele foi servir, né? De servidão, sabe? O nosso chamado é esse, para que a gente sirva. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, sabe? E somente dessa forma nós vamos conseguir viver a perfeita vontade do Senhor como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Bem ajustado, sabe? Entendendo a movimentação do outro, entendendo o coração do outro, entendendo aquilo que o Senhor está fazendo através do outro. Amém? Que não é maior do que aquilo que Ele quer fazer com você e através de você, mas também não é menor, mas é da mesma forma, tem o mesmo peso, a obediência a Ele. Então, realmente que na manifestação dos ministérios na igreja, sabe, no corpo, a gente vem entender
aquele que se move nas ruas, aquele que se move nas cidades, aquele que se move ensinando numa rodinha, aquele que cuida, sabe? Aquele que profetiza, todos que se movem pela vontade do Senhor fazem parte desse corpo e se complementam e se completam um no outro, amém? Em Jesus, manifesta a vontade do Senhor. E a minha oração é essa, sabe? Que a gente tenha esse entendimento do que é ser igreja, do que é ser corpo, que membro do corpo que a gente é, amém? Mas honra há para os membros que a gente não enxerga, aqueles que muitas vezes não aparecem. A gente precisa entender isso, sabe? A responsabilidade que está sobre nós, aqueles que o Senhor chamou para se mover em intercessão, não que seja só para alguns, mas existem coisas específicas que o Senhor deseja fazer, seja no secreto, seja nas redes, seja da forma que for, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus, amém, aleluia. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra, Jesus. Nós queremos te louvar por esse tempo, Jesus. Nós queremos te louvar, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos feito conhecer nesses dias, Pai, pela luz da tua palavra, Senhor. Que realmente a luz da tua palavra venha clarear o nosso entendimento, Senhor, e venha trazer luz àquilo que nós estamos enxergando, venha trazer luz àquilo que nós estamos lendo, venha trazer luz à forma que nós estamos nos movendo, para que nós venhamos estar totalmente ajustados e alinhados à perfeita vontade do Senhor. A perfeita vontade do Senhor, Pai, na nossa casa, Senhor. A perfeita vontade do Senhor no nosso lar, no nosso casamento, com a nossa família, Jesus. Sim, de repente nós precisaremos renovar a nossa mente essa noite, Pai, a respeito de algumas práticas no nosso lar, Jesus. De repente nós precisaremos renovar a nossa mente essa noite em algumas práticas, Senhor, no nosso trabalho, Senhor. Mas se assim for necessário, Pai, que o Senhor realmente, que o Teu Espírito nos pegue por dentro, Senhor, e nos dê coragem, Deus, e nos dê sabedoria, para que assim nós venhamos a nos mover a partir de agora e a partir de hoje, Deus. Porque nós não queremos viver um pouco da vontade do Senhor, nós não queremos nos mover a partir de limitações, a partir de partes daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a plenitude, Jesus. Nós queremos viver a perfeita vontade do Senhor. Nós nos sujeitamos à perfeita vontade do Senhor, aos princípios do Senhor, aquilo que é fundamento do Senhor para a nossa vida, Pai. E que realmente a nossa mente seja totalmente renovada nessa noite. O nosso coração seja totalmente ensinado pelo Teu Espírito a partir de hoje, Jesus. A partir de hoje, Pai, no nome de Jesus, que seja um marco na nossa vida, Pai. Nós entregamos de verdade, Deus, o nosso coração a Ti, a nossa vida ao Senhor. E a partir de hoje, Pai, tudo aquilo que o Senhor fizer, todas as coisas que acontecerem na nossa vida, tudo aquilo que muitas vezes parecer bom e até aquilo que parecer não ser tão legal, Jesus, que o Teu Espírito nos dê entendimento que é a perfeita vontade do Senhor. Por isso nos ensina a estar ajustados a isso, Senhor. Nos ensina a estarmos alinhados a isso, para que nós não venhamos mais andar negligentes, para que nós não venhamos mais andar errantes, Senhor, dia após dia. Muitas vezes botando a culpa em pessoas, botando a culpa no Senhor muitas vezes, mas por causa de um erro de posicionamento nosso, por causa de um erro de entendimento nosso, Pai. Coisas que o Senhor já nos mostrou, coisas que o Senhor já nos falou, coisas que a Tua palavra claramente nos diz, Pai. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós temos pecado contra Ti, todos os nossos erros, Senhor. Coisas que têm ferido o Teu coração, Pai. Coisas que têm ferido pessoas, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos dá uma mente renovada, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, Pai, para que agora os sentimentos do Senhor venham fluir em nós, os atributos do Senhor venham fluir em nós, a plenitude do fruto do Espírito se manifeste na nossa vida,
no nome de Jesus, seja desenvolvido dia após dia e cada vez mais e mais e mais, até que nós cheguemos à perfeição, Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos nessa noite, nós te damos total liberdade, Espírito Santo, nós queremos ser cheios de Ti, nos leva a um lugar de intimidade, nos leva a um lugar de plenitude, Senhor, onde nós possamos ouvir a Tua voz falar conosco, onde nós possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que não venhamos mais estar distraídos nesses dias, Senhor, que não venhamos mais estar distraídos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus, toma liberdade em nossa vida, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós nos entregamos a Ti, totalmente, 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 Jesus, nós nos entregamos a Ti, Jesus, totalmente, Papai, restaura corações aqui nessa noite, Senhor, desperta aqueles que dormem, Senhor. Desperta aqueles que dormem, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Traz vida àqueles que estão mortos, Pai. No nome de Jesus, aqueles que estão mortos espiritualmente, Pai. Para que vivam nessa noite, Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Sim, Jesus, igreja do Senhor, esteja onde ela estiver nessa cidade, Pai. Que seja despertada para o propósito perfeito do Senhor, Pai. Que seja alinhada à perfeita vontade do Senhor. É o Senhor que promove encontros, Pai, sim. É o Senhor que promove encontros, Jesus. No nome de Jesus, é o Senhor, Pai. Tudo é pelo Senhor, é para o Senhor, Deus. Adorado neste lugar, tu és adorado neste lugar, Santo. Aleluia. Pedro não sabia que ia ser batizado pelo Espírito Santo. Ele não sabia. E era isso que Jesus estava dizendo: o que eu vou fazer por você agora, você só vai saber daqui um pouquinho. A espada que tu carrega, Pedro, tu vai ter que soltar ela. As defesas que você tem, você vai ter que abandonar, cara. Então eu vou fazer uma coisa que você só vai descobrir depois. E aí eu fiquei meditando, Eliezer. Quando as línguas de fogo vêm, descem sobre Pedro, e toda a mente dele é renovada a partir de ser cheio do Espírito. Agora ele disse: eu não vou brigar mais com ninguém. Eu não vou fazer mais justiça por mim mesmo. Agora eu vou ter que deixar o Senhor ser justiça em mim. Agora eu não vou mais morrer por você, Jesus. Agora eu vou ter que morrer para mim mesmo. Rapaz, cara,
Essa renovação começou a gerar dentro de Pedro, a ponto dele dizer: agora eu estou pronto. Quando ele está preso e apanhando, aí ele diz: agora eu estou pronto. Então, minha mente foi renovada. Agora eu estou sofrendo como Cristo sofreu. Você sabe o que aconteceu à tarde quando você acordou pela manhã? Não, né? Você não sabia. Você nem sabia o que você ia comer de meio-dia. Hoje, agora você pode dizer o que você comeu de meio-dia, porque você passou por esse tempo. E se o Senhor escreveu a tua história, como está escrito no Salmo 139, o teu capítulo ainda de amanhã você não sabe. Você sabe a história de Pedro, você sabe de Paulo, porque a gente lê, mas então você precisa compreender esse tempo de renovação. Senão você não vai estar em Cristo e Cristo não vai estar em você. E aí a gente não vai estar no propósito. Que as línguas venham sobre você, cara, e você se transforme naquilo que o Senhor quer que você seja. Aí se você quiser relutar, fique à vontade. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Você que sabe. Rapaz, depois de domingo eu tô assim, bem quebradinho. E hoje eu fui conversar com o rapaz, cara, assim, foi poderoso de novo. Se renovar, sabe? E eu tava lembrando da minha mãe tem um botãozinho, um rádio que ela vai lá perto do botão. Mas ela tem o do controle, ela não usa. Só que tem casas que você chega hoje, bate palma, as luzes, toda a casa acende, né? Você fala uma palavra, as coisas como... Cara, olha a evolução de tudo isso. Você acha que Deus não se renova também? Tu acha que ainda Deus é o mesmo Deus lá? Não, cara. Se Ele capacitou você para desenvolver alguma coisa assim que ninguém ainda tinha, como os caras da internet, ou como... Cara, Ele também está mostrando coisas novas. Ele mudou o jardim para uma cidade. Deus sai do jardim agora nos leva para a cidade, né? Nascemos do jardim, mas vamos morar na cidade. Olha a diferença. O jardim era Adão e Eva, na cidade é um monte de gente. A igreja é um monte de gente, eu e você, vamos lá. Corpo, né? Não adianta brigar comigo. Eu faço parte do corpo. Não adianta brigar com teu irmão, tu faz parte do corpo, tá? Pior quando você entender que ele está tão juntinho, se ligado. O resto da vida. Vamos orar. Vamos orar. Amém? Quem sabe você tem que ir pertinho desse que é juntinho. Vai dar um abraço dele. Diz, irmão, eu estou ligado em você, tá? Vai lá, faz isso, se você achar que é importante. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Obrigado pela revelação, Jesus. Obrigado por nos levar nesse lugar que nós precisamos de renovar e transformar nossa mente, Deus. Obrigado porque nós precisamos entender que precisamos um dos outros, Jesus. E é desse jeito que nós queremos viver nesses dias, Pai. Sendo a igreja do Senhor, Pai. Revelado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos nos tornar a imagem e semelhança de que Tu é o Cristo. E essa noite, Deus, nós ouvimos a respeito, Senhor, de nós não ter uma mentalidade atrasada, Senhor. De nós não ter uma mentalidade, Senhor, de criança, Deus, de menino, Jesus. Ou daquilo que nós pensávamos há alguns anos atrás, ou até no próprio dia de ontem, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, nos conduzindo, Senhor, a uma realidade onde nossos olhos estão sendo abertos, Deus, para as coisas muito maiores, Jesus. Sim, nós vamos viver coisas maiores, Senhor, porque o Senhor está renovando, Senhor, também nossos sentimentos, nossas ações, nossas atitudes, Senhor. O Senhor está renovando nossa visão, Jesus. Então nós pedimos, Senhor, nos fortaleça, Senhor, nesse tempo. Nos dê força, Senhor, para combater a nós mesmos, a lutar contra nós mesmos. Ah, Jesus.
Arranca a espada de nós, Jesus. Arranca a dureza do nosso coração, como Pedro tinha, Deus, e nos batiza com o Espírito. Senhor, nos enche com o Teu Espírito, Deus. Nos dá intrepidez do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por Passo Fundo, Deus. Oramos para que Passo Fundo receba, Senhor, a Tua palavra, Senhor, renovada, Senhor. Que a igreja do Senhor nesta cidade, Jesus, influencie, Deus, essa cidade, Pai. Deus, nós oramos pela paz de Passo Fundo, pela prosperidade de Passo Fundo, Senhor. Nós queremos nossa cidade abençoada, Yeshua. Nós oramos para que as famílias, Senhor, entendam o Teu propósito, Deus. Nós oramos para que o governo dessa cidade entenda o Teu propósito. As escolas entendam o Teu propósito. Levanta, Senhor, os Teus filhos nesses dias, Pai, para proclamarem, Deus, a Tua palavra, Senhor, que irão transformar, Deus, os ambientes. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos contra, Deus, o gigante dessa cidade, Deus. Nós vamos contra ele em Teu nome, Jesus. E declaramos que o Teu nome será glorificado, Senhor, no lugar mais alto dessa cidade, Pai. Através da mente renovada da Tua igreja, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, vá debaixo da graça. Temos todas as atividades ainda da igreja. Domingo a gente tem café, né? Vai estar ali na rede. A gente vai estar se movimentando aí, amém, irmãos? Dê um abraço, dê um beijo em alguém aí, diga que ele está cheiroso. Profetiza, filho do homem, amém?